Deus eterno a vencer esse desafio pela fé no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos então, nesta manhã, abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, tá bom? Capítulo de número 5. Vamos ver aí o nosso estudo desta manhã. Vamos ver primeiro o tema, tá? Vamos apresentar o tema para os irmãos. Aqui, obrigado, graças a Deus por essa oportunidade de ministrarmos esse estudo a respeito do Sermão da Montanha. E hoje, o nosso tema, né, o subtema de hoje, que nós estamos abordando o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha são 3 capítulos de Mateus. É uma mensagem, um sermão muito importante. Nós estamos dividindo em partes. E hoje nós vamos estudar um trecho que fala bastante sobre relacionamentos. Tá bom? O que Jesus estava ensinando e falando sobre relacionamentos, tá? E para a nossa leitura inicial, tá bom? Vamos ler ali Mateus capítulo 5, versículo 27 em diante, tá? Mateus 5, 27 em diante. Glória a Deus. Diz assim, vamos agora acompanhe a leitura. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, irmãos, essa é a primeira parte que nós vamos estudar hoje, tá bom? A respeito do Sermão da Montanha. Você que está em casa, se de repente você está em pé para a leitura da palavra, pode se assentar, tá bom? Os irmãos estão aqui nos apoiando também. Se assentem para nós entendermos um pouquinho do que vamos estudar hoje. Esse é um pequeno trecho do Sermão da Montanha em que nós vamos tratar hoje. Lembrando, só dando uma breve revisão aqui, nós estudamos que o Sermão da Montanha é o sermão mais importante, podemos assim dizer, ou de maior destaque feito pelo Senhor Jesus Cristo. São 3 capítulos que realmente mudaram, impactaram a humanidade pelos conceitos morais e pela revelação de Deus dando ao homem através dessa pregação feita por Cristo em uma montanha diante de uma grande multidão. E você pode conhecer toda a Bíblia, mas você, sendo cristão, precisa essencialmente saber e conhecer as palavras do Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos de Cristo, registrados no livro de Mateus, nos Evangelhos, eles são essencialmente importantes para todo aquele que se diz cristão, tá bom? É essencial nós conhecermos o que Cristo ensinou. E o Sermão da Montanha é uma das mensagens mais destacadas da mensagem do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho nos relacionamentos a respeito do adultério, a respeito do divórcio, a respeito dos juramentos, da vingança e do tratamento com os inimigos. O texto que nós lemos aqui, e ele começa, Jesus dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. E esse é o primeiro tópico nosso hoje, sobre o adultério. Mas o que tem a ver isso com o relacionamento? Sim, bastante. O relacionamento, em especial num casamento, ele é firmado principalmente sobre a confiança. Não existe um casamento feliz em que não impere a confiança. Quando você casa com seu esposo, com sua esposa, por mais que tenha a certidão, o documento, né, a certidão de casamento, tá? Isso por si só não é suficiente para manter a fidelidade de um para com o outro. Realmente, ser fiel é uma decisão do homem e uma decisão da mulher. E acompanhe aqui comigo que Jesus, ele vem e coloca uma posição
um pouco diferente da que até então estava sendo falada sobre o adultério. Então, recorrendo aqui à Bíblia de Estudo Almeida, ela dá uma definição do que é o adultério. E diz assim: no Antigo Testamento, faz referência à relação sexual, o adultério, entre um homem, casado ou não, e a esposa de outro. Era proibido nos mandamentos de Deus, Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18. Os adultérios eram castigados com a morte por apedrejamento. Então, segundo a lei de Deus no Antigo Testamento, se a mulher ou o homem fosse apanhado em adultério, ambos deveriam ser apedrejados até a morte. Veja como era antigamente no Antigo Testamento tratado com severidade tal pecado. No Novo Testamento, Jesus amplia o alcance do mandamento. Então Jesus amplia, ele vai além. Então ele diz: não cometerás adultério, ao incluir também como tal o olhar malicioso. Mateus 5:28, 15:19 e Marcos 7:21. Perceba então que Cristo, sob a autoridade que ele tem sobre a palavra, demonstrando aqui sendo o próprio Deus, ele dá uma versão mais ampla sobre o que é o adultério. No Antigo Testamento, o adultério apenas se entendia como a prática da traição de um homem com uma mulher fora do casamento. Porém, Jesus aqui, ele está colocando: olha, eu digo para vocês, se qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já cometeu adultério com ela. Obviamente que quando o Senhor se refere a um homem, ele também está colocando no sentido genérico e falando também a uma mulher. Mas a pergunta é: o que seria então essa intenção impura? O que seria essa intenção impura? E por que ela surge? O próprio texto nos dá uma dica. Ela surge, e aqui está sendo destacado o homem, porque o homem, em especial o homem, ele é estimulado sexualmente pela visão. Essa é uma característica natural do homem, diferente, não tanto acentuada, na mulher. A mulher, ela é estimulada mais pela audição, tá bom? E pelo tato. E o homem mais pelo olhar. Então aqui o Senhor está dando uma advertência clara ao homem, que se ele olhar para uma mulher com intenção impura, ele já está pecando. Então aqui nós aprendemos o cuidado que homens e também mulheres devem cuidar com seus olhos. A Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo. Se o teu olho tem trevas, todo o seu corpo está em treva. A Bíblia diz então que o olho é a janela da alma. Aquilo que você coloca nos teus olhos, ele vai alimentar todo o seu corpo. Então veja o cuidado aqui. O cuidado para onde direcionado os olhares. Então, naquilo que se assiste, naquilo que se vê na rua, naquilo que se presencia. E também uma advertência aqui ao homem, à mulher também, a maneira de se portar. Por quê? Porque perceba que o texto diz: cometeu adultério com ela. Mas como ela? Se ele está olhando para ela, o que ela fez de errado? É a maneira, a postura. E aí nós entramos em um pecado, um dos pecados chamado que os autores aí seculares descrevem como um dos pecados capitais, a lascívia, que é o que? A maneira de se vestir, a maneira de se portar, que vem a gerar o desejo no sexo oposto. Então, meu irmão e minha irmã, apesar de muitos ensinos errados por aí, dizendo que Deus não se importa com o seu exterior, de maneira nenhuma. Tessalonicenses diz bem claramente que Deus quer que nos santifiquemos em espírito, alma e corpo, e que deve ser apresentado a Deus. Então o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e ele não pode servir como instrumento de assédio ou de estímulo a um homem ou uma mulher olhar para nós devido às roupas utilizadas, a postura corporal, a maneira de se apresentar, que venha estimular então o desejo alheio. Então, se um homem ele tem intenções impuras em seu coração, isso é muito mais estimulado pela maneira que um homem ou uma mulher se veste, se posiciona, ou aquilo que você assiste. Então, veja o cuidado que Cristo
está aqui nos advertindo, tá bom? O cuidado que nós devemos colocar diante dos nossos olhos. E o que é intenção impura? Obviamente, o que nós entendemos é quando começam a se formar fantasias na mente do homem ou da mulher. Gerando, o que Cristo quer dizer aqui nas entrelinhas? Está dizendo o seguinte: se você olhou para a mulher e começa já a nascer o desejo de praticar o adultério com ela, você já adulterou. Ok? Obviamente, não é o adultério carnal. Realmente praticado realmente através do contato corporal. Mas quando a intenção do coração já é inclinada a isso e já se começa a desenhar planos de como se esquivar da sua esposa e do seu esposo para cometer o pecado. Quando já se começa a se formular no coração planos de como chegar naquele homem, naquela mulher, então você já formou o adultério no seu coração. É isso que Cristo está colocando, a intenção impura. O que é a intenção? Vontade de fazer. Vontade de fazer. Obviamente, aqui muitas vezes, homens e mulheres, cristãos ou não, se deparam com momentos de fraqueza, em que uma cena, uma imagem, uma pessoa se apresenta e aquilo destaca os seus olhos, e você é atraído por aquilo e logo você desvia a sua atenção. Isso nós encaramos em especial como tentação. A tentação vem. O que você não pode dar é dar o que? Guarida a ela, a começar a parar e alimentar a mente, o coração e o desejo, e maquinar planos, intenções para cometer o adultério. Quando o homem está fazendo isso, nas costas de sua mulher, de seu esposo, planejando coisas, ele já, aos olhos de Cristo, ele já está cometendo o adultério. Então Cristo, lembrando da importância e da gravidade disso, ele diz no verso 29 e no verso 30, olha lá: se o teu olho direito, então veja que há um foco aqui no olho, tá bom? Há um foco aqui no olho. Numa próxima oportunidade a gente vai dar um estudo profundo sobre a questão da visão. Ele faz pecar. Cristo diz então, olha, isso é tão grave que é melhor então você arrancar seu olho, arranca-o e joga para longe de ti. Perceba algo aqui nesse texto. A ordem para arrancar é dada àquela pessoa que tem o seu olho, e não você arrancar o olho de outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? É uma decisão da pessoa de não querer pecar, e realmente aquele mal que está trazendo, aquele meio que está gerando o pecado, ele tem que acabar com aquilo. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que querem gerar em outras, livrá-las do pecado, e querem fazer isso na vida da pessoa de maneira forçosa. E não é isso. Cristo ensina que é nada por força, por violência, mas tudo pelo seu Espírito. Nós estimulamos você a não pecar, nós ensinamos nossos filhos, mas nós não podemos ir lá e tirar isso dele à força. É ele que precisa fazer isso. E o olho aqui, por exemplo, pode ser a internet. O olho aqui pode ser a tua conta no Facebook. O olho aqui pode ser o teu celular. Então, você não deve ir lá e quebrar o celular, por exemplo, do seu filho que está conduzindo ele ao pecado. Mas você deve, a não ser que ele seja menor ou algo parecido, você deve recolher. Mas ele sendo já de maior, ou alguém que você ama, você deve ensiná-lo a fazer isso, para que ele tome essa decisão. Tá? Ele tome essa decisão. Então possa ver que o verbo aqui direcionado é: você mesmo arranque seu olho, você mesmo tome a decisão e se afaste disso. Então, é um alerta aqui, principalmente às redes sociais. De repente, esse é o olho que está te fazendo pecar. Então, se for isso, exclua a sua conta, se desligue do seu aparelho de celular, porque senão ele vai te levar à perdição. E Jesus está dizendo aqui, olha, porque é melhor você perder um dos seus membros do que ter todo o seu corpo lançado no inferno. Tá bom? Claramente aqui está dizendo, se você não se livrar disso, você irá para o inferno. Por quê? Porque lá em Apocalipse, no livro de Romanos, diz: os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E também Cristo estende então, dizendo: olha, se tua mão direita te faz pecar, corta, atira para longe de ti, lança fora. É melhor você perder um dos seus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Eu sei que parecem palavras, e realmente são palavras que impactam nós.
ou alguns chamam de palavras duras. O Senhor está estimulando a pessoa a arrancar o seu olho, figurado ou não, não sei, mas aqui o sentido do texto é: aquilo que te leva ao pecado, corta, arranca. É uma amizade que está te levando ao pecado, é o teu emprego que tem um ambiente que está te fazendo pecar, e tem alguém ali que, se você continuar ali, você vai acabar cedendo e vai acabar adulterando. Mude de emprego, mude de setor, reaja, mas não deixe isso tomar conta de você, meu amado irmão. Por quê? Porque o casamento, nós vamos ver agora no próximo tópico, é algo santificado, é algo santo ao Senhor, e você precisa conservar isso. E o inimigo vai tentar, o mundo vai tentar, com que você tenha relação no seu casamento, uma relação passageira, né? Hoje você está com uma pessoa, amanhã com outra, mas este não é o plano de Deus. E uma das principais coisas que destrói um casamento é a infidelidade. Muitos, pela graça de Deus, vencem isso, suportam, mas realmente é algo muito grave, é algo grave. Alguém já disse que a dor da traição, ela é pior do que a dor da perca. A dor da traição é pior do que a dor da perca. Então, pense isso, e o melhor momento para se vencer a tentação é no início dela, tá bom? Aqui há essa advertência de Cristo tão séria, tão importante, que Ele está até incentivando você. Se é o teu olho que está fazendo isso, arranca. Perceba, se é teu olho direito, né? Perceba que dá realmente o texto, a pessoa sem o olho direito vai continuar com o esquerdo, vai continuar enxergando. Então dá para entender bem que é um sentido muito figurado do que Cristo está dizendo. Aquele mal, aquilo que está te levando a pecar, se livre disso imediatamente para a tua salvação. Tá bom? Glória a Deus. Vamos continuar agora o próximo ensinamento de Jesus, do verso 31 ao verso 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Bom, se nós vamos se aprofundar um pouquinho aqui sobre o divórcio, nosso tempo não vai ser suficiente. Então já quero te avisar que é um tema um tanto quanto polêmico, é um tema muitas vezes não aceitado mais por alguns, porém nós precisamos realmente ser fiel ao que Deus diz em sua palavra, sem qualquer adaptação, ou como diz Paulo, escreve, as escrituras não são de particular interpretação. As profecias não são de particular interpretação. Não é como eu acho, não, mas como a própria Bíblia assim defende. Eu sei que talvez no que eu vou falar vai surgir algumas dúvidas e vamos tentar respondê-las. E o primeiro problema, quando vai tratar em divórcio, sabe qual que é o primeiro problema? As pessoas ficam pensando e ficam tentando imaginar, mas se o caso for assim, pode. E se for assim, pode. E se for desse jeito, tenta achar as inúmeras situações. E esse não é o objetivo. O objetivo é não divorciar. O objetivo, a vontade de Deus é permanecer juntos e não achar qual é o caso que é permitido para o divorciar ou não. Tá? Então, quando você tem essa visão voltada a achar exceções para ter um escape, realmente você vai ter dificuldades em entender o que Jesus estava dizendo. O que ele está dizendo está protegendo o casamento. Ele está colocando o casamento como uma instituição realmente que deve ser duradoura e não pode se desfazer por motivos banais ou passageiros. Tá bom? Motivos banais ou passageiros. Então perceba, o que Jesus colocou aqui? Ele diz o seguinte, no Antigo Testamento, Moisés estava ensinando, depois você vai ver outros textos dizendo isso, para dar carta de divórcio à esposa. Jesus disse, eu porém vos digo que não. De agora em diante, então Cristo está dizendo, a não ser por imoralidade sexual, tá bom? Faz com que a esposa que você
liberou ela ou divorciou ela, a não ser moralidade sexual. Se ela casar, ela está cometendo adultério. E quem casou com ela também está cometendo adultério. Tá? Então Cristo coloca aqui que o fato que pode você dar o divórcio apenas por caso de imoralidade sexual. Há correntes evangélicas que não entendem isso. Dizem que esse texto é uma exceção e comparam com 1 Coríntios 7, mas só que é um problema. A palavra que Cristo usou aqui para divórcio, no grego, ela é uma. A palavra utilizada por Paulo no capítulo 7 é apartar-se ou separar-se, não é a palavra divórcio no original. Então, diferente. Aqui Cristo está sendo claro. Eu, porém, vos digo que qualquer se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, façam que ela comete adultério, e aquele que casar com a divorciada comete adultério. Veja, Jesus também vai tratar depois disso, tá? Em Mateus 19, verso 9. Acompanhe na sua tela o que Jesus complementa esse ensino a respeito do divórcio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Perfeito, aqui está mais claro. Então, se Jesus está dizendo, se duas pessoas se divorciam e uma delas se casam, quem casou está cometendo adultério. Tanto o que casou com essa pessoa divorciada, como aquele que divorciou, a não ser por imoralidade sexual ou relações sexuais ilícitas. E daí? O que é isso então? Aí que vem a questão. Então vamos recorrer agora ao texto escrito original, né? Que foi escrito em Mateus, escrito em grego. É a linguagem original da palavra de Deus ali, quando esse texto foi escrito. E a palavra para relação sexual ilícita, a palavra vem do grego porneia, tá bom? Porneia, que significa relação sexual ilícita. E o que é? Então ela é adultério, tá? Que é a relação sexual fora do casamento. A fornicação, quando há um relacionamento sexual com pessoa não casada. Homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, tá? Isso chama-se bestianismo, é um pecado descrito no livro de Levíticos. Tá? 2, relação sexual com parentes próximos e relação sexual com homem ou mulher divorciada. Tá? Isso está lá no léxico de hebraico e aramaico e grego do Strong, tá bom? Que é um material que traz esse texto no originais para nós. Então, quando é relação sexual ilícita, está dizendo claramente aqui, evidenciando que é a prática sexual fora do casamento, naquelas que nós colocamos. Há quem defenda por aí que porneia está relacionado à fornicação apenas, num relacionamento de quem está noivo e não casado, não autorizando assim o divórcio. Mas não é, nós vimos aí que o texto é bem claro, se refere com relacionamento fora do casamento, tá bom? Para complementar essa ideia, vamos para 1 Coríntios 7, do 39 ao 40. Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, ao falar sobre divórcio. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, ao ler esse versículo 39 e 40, aqui está apresentando a segunda razão que se pode ocorrer uma ruptura do casamento e casar novamente. Aqui com a morte do esposo ou da esposa. Tá? Então, basicamente aqui nós entendemos que há apenas duas causas que autorizam o divórcio, né? Que é realmente o fim daquele casamento. A relação sexual ilícita fora do casamento, ou seja, o adultério ou a morte de um deles. Tá? Perceba que aqui Paulo ainda aconselha as viúvas, mas olha, por mais que isso aconteça, não case, continue assim. Mas Paulo deixa uma dica, isso é uma opinião minha.
E ele fala, e espero que eu tenha o Espírito de Deus. Ou seja, essa recomendação não vem de Deus, mas vem do apóstolo Paulo. Ele deixa claro nesse texto. Mas eu acredito que também é um bom conselho que o apóstolo Paulo está dando. Por quê? Para uma maior dedicação, depois Paulo explica, às coisas do Senhor. Tá? 1 Coríntios 7, 10 e 11 vai falar sobre algo que não é o divórcio. Tá? Vamos ver lá. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ótimo. Paulo aqui, como eu disse, está usando uma outra palavra. Ele não usa a palavra divórcio, mas ele usa a palavra separação, ou em outras traduções, fica até mais adequado, apartar-se. Tá? Antigamente, no regime civil brasileiro, tinha, eu não sei se está sendo mais praticado atualmente, como a separação de corpos. Era um momento que o juiz decretava que o casal se separava um tempo para ver se eles conseguiam voltar. Não era o divórcio, era um estado intermediário para tentar consertar. Então Paulo está colocando aqui, ele dizendo, olha, se isso acontecer, está ficando uma situação insuportável, insustentável, né? Até mesmo que coloque em risco a segurança de um ou de outro. Paulo fala, ó, se você então precisar e você se apartar, você só tem duas opções. Ou fique assim por resto da vida, ou se reconcilie com o teu marido. Ou seja, não há como ter um outro relacionamento. Tá? Não há como criar um outro relacionamento. Porque senão, quem casou, quem se unir com essa pessoa que divorciou, que não foi por adultério, está cometendo adultério. Tá? Eu sei que talvez isso impacte um pouco o seu coração, e você diz, mas eu não sabia antes de conhecer Cristo. Então, via de regra, a igreja entende que os atos praticados no passado, antes de conhecer a Cristo, antes da sua conversão, são lançados no mar do esquecimento, e você está em uma nova vida. Mas você, conhecendo a Cristo, conhecendo, casando na presença de Deus, não se admite em hipótese nenhuma pelas Escrituras o divórcio, a não ser pela relação sexual ilícita ou, se ocasionado, for a perca do esposo ou da esposa. Tá bom? Eu sei que para nos aprofundarmos mais e tantos demais casos que você deve conhecer, iremos dar um estudo só sobre o divórcio, tá? Mas dando continuidade, vamos agora a um próximo ensinamento de Jesus aqui sobre relacionamentos, a respeito dos juramentos. Quantos aqui, muitas vezes, querendo comprovar a sua certeza, e diz, não, eu juro, né? Eu juro, eu prometo. Será que isso é correto? Será que é correto eu jurar por alguma coisa? Vamos ver o que Jesus diz a respeito desse comportamento em nossos relacionamentos diários. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Obrigado. Então perceba agora que o Senhor está dizendo, olha, havia um mandamento no passado dizendo, não jurarás em falso. Então, prometia em falso e não cumpria o juramento do Senhor. Agora o Senhor Jesus vem colocar algo mais estrito também, tanto com relação ao adultério, ao divórcio, agora com relação ao juramento. Ele diz, não jure por nada. Você já deve ter ouvido, deve ter falado, eu juro por Deus. Não devemos fazer isso. Não jure por Deus, porque está nos céus, pelo céu, que é seu trono, pela terra, pelo seu estado dos seus pés, e nem por Jerusalém. E aqui ele chama Jerusalém como a cidade do grande rei. Tá bom? Rei com R maiúsculo, que é o rei dos reis, a respeito do Senhor Jesus. Então ele diz, não jure nem pela sua cabeça.
Tá bom? Por quê? Porque você não consegue tornar um cabelo branco em preto. Sei que tem, às vezes alguém tenta, né, pintando, mas lá dentro dele continua daquela mesma cor. Não tem como mudar isso. Então ele diz, olha, você não deve jurar. Não deve jurar. Pastor, mas juramento é a mesma coisa do que voto? Não, não é. São coisas diferentes. Tá bom? O voto é aquele propósito que você faz com uma pessoa ou com Deus. Se algo acontecer, você então estará fazendo isso. Os votos são diferentes do juramento. O juramento, quando você quer validar, você quer calçar, você quer colocar um lastro naquilo que você está dizendo, e você então empenha algo para jurar. Eu juro pelo meu filho, eu juro pela minha mãe, juro pela minha sogra, juro por... Não, não pode fazer isso. Você deve realmente estar sendo o quê? O que Jesus orienta no verso 37? Seja assim, reto, né? Porém a tua palavra sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem do maligno. O que o Senhor está nos estimulando? Que você realmente seja firme e cumpra aquilo que você prometeu. O que eu estou dizendo isso é sim, a resposta é sim. Tá? Direto e não. Perceba que não tem meio termo. E olha o que eu estive observando. Eu nunca achei, se você achou, você me manda. Eu nunca achei Jesus usando a palavra talvez. E nós usamos muito ela, né? Ele não usa a palavra talvez. Talvez eu vou. Nós usamos. O Senhor diz sim ou não. Não que seja errado, porque muitas vezes nós não temos o controle sobre a situação e você está dependendo de uma resposta. Mas a prática disso em todas as suas falas pode deixar com que a sua palavra não seja de confiança. Então, quando você assume um compromisso, sim, e honre o seu compromisso, honre a sua palavra. Ou não, seja claro e direto realmente no seu propósito, dizendo não. O que passa disso vem do maligno, tá bom? O que passa disso vem do maligno, tá? Continuando então, vamos para o próximo ensino de Cristo, e que ele vai falar um pouquinho sobre a vingança. Mateus 5, 38 ao 42. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ok, então aqui no versículo 38 ao versículo de número 42, está dizendo olho por olho e dente por dente. Essa também é conhecida como a lei de Talião, tá? Muito estudada no direito, tá? A lei de Talião. E Cristo está dizendo, olha, não resistais ao homem mau. Não resista ao homem mau, aquele que intenta mal contra ti. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E aqui Cristo está colocando sobre a maneira que nós devemos reagir diante das ofensas, diante das agressões, mesmo verbais, tá bom? E físicas ou de outras situações que vêm sobre a nossa vida. Nós somos inclinados ao sermos agredidos de alguma maneira, nós somos inclinados a reagir. A nossa inclinação é isso, é devolver o mal com o mal. Porém, o Evangelho, ele vem nos ensinar Cristo de maneira diferente. Ele vem nos ensinar o quê? Nós devemos tratar o mal que nós recebemos, devemos pagar com o bem. Isso não é fácil de ser feito. Principalmente quando nós agimos nas emoções, quando nós deixamos as emoções tomar conta da nossa vida. Então, naquele momento, você acaba sendo reativo diante de uma agressão. Sendo que o ensino de Cristo aqui está dizendo, olha, se alguém te agrediu de alguma maneira na tua face direita, oferece
a outra, né? Se alguém te lançou uma palavra que desagradou, que te ofendeu, não reaja devolvendo isso, tá bom? Mas esteja disposto realmente a deixar aquela pessoa te agredir novamente, quer seja com palavras ou com prejuízos, mas no sentido de você colocar numa posição mansa e reta. Augusto Cury, ele cita que atrás de uma pessoa amargurada, que ofende, tem uma pessoa ofendida. É muito interessante esse pensamento, porque aquela pessoa que está te ofendendo, ela de repente está com problemas, ela de repente foi gravemente ofendida, e você então, reagindo naquele momento, vai tornar a situação pior. Em muitos casos, quando você não reage, você fica em silêncio, que é chamada a oração do sábio, e logo depois você ainda faz um bem para aquela pessoa, aquilo realmente ele é muito mais efetivo do que você reagir. Um exemplo, alguém vem no seu local de trabalho, de repente te ofende, te humilha, traz uma palavra muito ruim para você. Você então suporta aquilo em silêncio, não reage. Então esse dar a face, muitas vezes é isso, você ficar em silêncio, aquela pessoa falando, e ela extravasando aquele momento dela. Passa um tempo, e de repente você está lá, servindo um café para ela, você está lá facilitando algo para ela no trabalho, e ela estava esperando o quê? Uma vingança sua. E ao invés de você vingar, você tem uma reação de bem para ela. Isso é muito mais efetivo e vai doer muito mais nela do que uma retribuição sua na mesma altura. Em Provérbios, a Bíblia até diz, olha, não reaja, né? não responda como o tolo te fala, senão você vai se igualar a ele. Porque naquele momento a pessoa, de repente, ela está mal informada, ou de repente você realmente errou, e você está, de repente, recebendo aquilo com uma reação de uma atitude tua. E o ensinamento de Cristo é claro. E ele vem aqui ainda dizendo, olha, e se alguém vai te levar ao tribunal e quer tirar a tua túnica, então imagine alguém que está de repente exigindo algo de você, que de repente você causou um prejuízo. Cristo está dizendo, não relute contra isso, dá o que aquela pessoa pede, e ainda faça diferente, dê a mais. Veja, irmãos, não é fácil ser cristão. Esses são os ensinamentos de Cristo, que talvez você não ouviu, que de repente você causou um prejuízo para alguém, aquela pessoa está requerendo aquilo, você dá aquele prejuízo e dá além ainda. Você superabunda o favor sobre aquela pessoa. Por quê? Porque quando Deus for te abençoar, certamente Ele vai dar mais do que você merece. Ele vai te dar mais. Então olha, e Cristo vem aqui e continua, olha o verso 41, completando toda essa ideia. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Há um segredo aqui interessante, o poder da 2ª milha. O que é isso? Quando Cristo estava falando, ele estava falando em um contexto do governo do exército romano. E quando o exército romano dominava uma nação, eles tinham uma lei. A lei era o seguinte, que todo cidadão romano tinha direito a fazer com que uma pessoa carregasse carga, peso, seus objetos por 1 milha. Era um direito do povo que era dominado. Os judeus estavam sendo dominados. Então, por exemplo, se ele tinha lá um carrinho com uma carga, ou uma mudança, ele tinha o direito de pegar qualquer judeu e ele tinha o dever de andar 1 milha com aquela carga, com aquele peso. Era um direito do romano. Sabe o que Jesus vem dizer? Ele vem falar, porque ele vem aqui em confronto ao judeu, porque o judeu odiava essa lei. Porque de repente está em casa, está passando na rua, alguém chegava, ó, vem cá, o romano chegava, vem cá, eu tenho que levar esses objetos lá, então você tem que carregar 1 milha. Então ele tinha que carregar isso aí. O que Cristo estava dizendo? Se alguém pedir para você carregar 1 milha, você vai surpreender essa pessoa. Vai te exigir, você vai carregar 2 milhas. Você vai além daquilo que estão pedindo. Inclusive um autor, eu anotei aqui uma frase dele, Bob Nelson, diz o seguinte: faça o que tem que ser feito e não apenas aquilo que lhe pedem. Porque se nós fazemos só o que pedimos, Jesus nos chama de servos inúteis. Então, irmãos, aqui é um estímulo
né, a você ir além daquilo que é pedido. Faça o que é necessário. Não só uma milha como tua obrigação. Faça a segunda milha. Vai além. Vai além, porque você vai surpreender aquela pessoa que está esperando uma reação de você, está esperando de você não cumprir aquilo e querer lutar contra aquilo. Ele dizendo, vem alguém pedir uma milha, que está te exigindo isso, é uma coisa difícil. Faz além. Vá 2 milhas. Vá 2 milhas. E Jesus continua dizendo, olha, dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Quantas vezes nós não somos inclinados a isso, né? Você de repente tem aquele parente, aquele amigo que sempre vem pedir algo. E daí chega um momento que você já quer sempre desviar e evitar ele. E aqui Jesus vem e nos confronta, dizendo, olha, não desvie daquele. Dá aquele que ele pede emprestado. Cede a ele. Ou seja, queridos irmãos, aqui ensinamento prático. Vem alguém na sua casa, bater na porta da sua casa, pedir comida. E ele fala assim, será que tem como você me dar um copo d'água? Vá além, não dê só o copo d'água. Dê o copo d'água, dê um alimento para ele. Sabe? Se ele fala, tem como você me dar uma fatia de pão? Você dá 2 fatias de pães, coloca um queijo, coloca um presunto. Esse é a lei de Cristo. Esse é o amor do Senhor. Quando nós vamos além daquilo que é pedido, e se alguém nos agride, nos ofende, nós vamos retribuir aquilo com o bem. Confesso a você que nem em todos os momentos eu consigo e você deve conseguir isso. Porque muitas vezes o nosso eu fala mais alto e nós somos reativos. Mas está aqui algo que devemos buscar para sermos a semelhança de Cristo. Porque Cristo, enquanto era ofendido na cruz, ele não abriu a sua boca. Ele não reagiu contra os seus ofensores. E ele podia acabar com aquilo naquele momento. Ele tinha miríades de anjos em seu favor, mas ele não fez isso. Mas ele suportou até o fim todas as ofensas. E diz a Bíblia, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Então, como pequenos cristos, devemos imitar o nosso Mestre. E para terminar nesta manhã, os últimos ensinos de Cristo nessa fase do capítulo 5, vamos ler agora, está mais ou menos completando aquilo que foi falado. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Olha, essas palavras, irmãos, elas servem para você ter uma vida em paz e uma vida saudável. Uma coisa muito ruim que nós se deparamos com várias pessoas é quando ela acumula ou ela guarda um rancor dentro do seu coração. E talvez estou falando com você que tem um rancor de alguém que você não quer falar àquela pessoa. E você não quer nem mesmo chegar perto dela. Você não quer nem ouvir o nome dela. Você sabe que aquela pessoa falou mal de você. Você sabe que aquela pessoa te prejudicou. E aqui Cristo vem ensinar algo, irmãos, que realmente mostra o caráter de um cristão. Ele diz o seguinte, antigamente era dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo. Cristo vem dar uma outra tratativa. Então, irmãos, o evangelho da graça de Deus não é fácil. Porque ele está dizendo, você deve amar o seu inimigo. Você deve orar por aqueles que vos perseguem. Sabe, aquela pessoa está te perseguindo, ela não gosta de você. Você vai orar em favor dela. Vai pedir saúde para ela. Vai pedir prosperidade na vida dela. Pastor, mas eu estou sendo falso, não é o que eu quero. Não é questão de falsidade, é questão de obediência à lei de Cristo.
Ore, a melhor coisa é quando aquela pessoa te magoou, você ora em favor dela, desejando o bem dela. Isso vai ajudar a curar isso, porque uma raiz de amargura, um ressentimento não curado, ele vai se tornar em raiz de amargura e depois se torna em ódio. E nós vimos que o ódio, ele é algo que realmente mata a alma e te leva por um caminho desagradável. E o Senhor vem dizendo, olha, ame os vossos inimigos. E o que é um inimigo? Inimigo, o que é? E aqui Cristo não está falando inimigo com I maiúsculo, como se fosse Satanás. Está dizendo inimigos no plural. E a palavra utilizada aqui no grego, ela nos traz aqui uma preocupação agora. Acompanhe na sua tela o que significa a palavra inimigo utilizada por Cristo. Ela vem do grego ekteros e significa odiado, odioso, detestável, hostil, que detesta e se opõe a outro. Ou seja, em outras palavras, inimigo é aquele que você tem um ódio dessa pessoa. Se você tem um sentimento como assim, Cristo está dizendo, ame essa pessoa, perdoe essa pessoa, ore por ela. E ele adverte, porque se vocês amai somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo? E se cumprimentarem somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Então, ele diz, os gentios não fazem assim? Então, muitas vezes, quando você está chateado com alguém, você não quer cumprimentar aquela pessoa, não é verdade? Você evita ela, vira assim de costas, faz de conta que não viu ela, não responde as mensagens dela, ela manda uma mensagem para você, você não responde, ela publica algo, você está chateado com ela, né? Você está tratando ela muitas vezes até como seu inimigo. E aqui é interessante, né, que o Senhor diz, olha, se você cumprimenta só os seus irmãos, ou seja, aqueles que são teus próximos, teu próximo, teu irmão da igreja, se você cumprimenta só ele, assim faz o cobrador de impostos. Agora imagina aquele que não cumprimenta nem os seus irmãos. Imagina a situação desse cidadão, né? Que tem gente que, olha, acorda que é difícil, só depois do meio-dia para dar bom dia. Então, isso aqui, Cristo está dizendo, se você cumprimenta só os teus irmãos, você já está errado. Imagine se não cumprimentar os irmãos, né? Meu Deus. Mas aqui, queridos irmãos, o conceito, o convite de Deus é amar os que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. E isto você está cumprindo a lei de Cristo. Eu sei, é difícil, às vezes você quer, o teu sentimento, a tua carne quer esganar aquela pessoa, né? Quer esganar aquela pessoa, você quer realmente retribuir o mal que ela fez. Se acalme, espere um pouco, né? Passar a emoção e passe a orar por essa pessoa, passe a retribuir o mal com o bem, e assim você vai muitas vezes transformar a vida dessa pessoa. Eu não sei, mas eu já passei por situações que uma pessoa, eu deixei de fazer o bem para ela, tive a oportunidade e não fiz o bem para ela. E quando ela teve a oportunidade de fazer o bem para mim, ela fez. Que vergonha, vontade de esconder a cabeça, né? Se esconder diante daquilo. Porque realmente isso muda e faz você refletir na vida. Porque a vida, irmãos, é tão curta. Ela é tão passageira, nós estamos vendo tudo acontecendo, é tão efêmero. Será que vale a pena manter essa mágoa, esse rancor? Será que não vale a pena você ceder a isso? Sabe? Descer do teu orgulho e perdoar, orar e abençoar a vida daqueles que vos perseguem. Eu já tive experiências disso no meu trabalho e passei a orar por aquela pessoa. Dias depois ela mudou aquela pessoa, o comportamento comigo, a tratativa, somente vencido na oração. Porque senão você começa a fazer algo chamado vingança branca, né? Quando você tem uma oportunidade, não sobre aquele fato que ela te feriu, mas uma oportunidade, você, por exemplo, torna as coisas mais difíceis para ela. Você não atende os pedidos dela, você embaraça os pedidos daquela pessoa, no seu local de trabalho ou na sua família. Você tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, porque você tem algo não resolvido. E se fosse outro, você faria. Então temos que cuidar, porque isso já é acepção de pessoas. Vá lá e trate aquilo, ore, cure aquela mágoa,
para você ser bem-sucedido e ser então, como disse Jesus, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justo e injusto. Você quer ser um filho de Deus? Então pratique isso. Ame os vossos inimigos e ore pelos que vos perseguem. Amém? Assim nós estamos encerrando essa jornada de estudos. E olha aqui, com a ajuda de Deus, encerramos hoje o capítulo de número 5 do livro de Mateus. Capítulo de número 5 do livro de Mateus. E temos aí pela frente o capítulo 6, o capítulo 7, para estudar sobre o Sermão da Montanha. Leia em casa o capítulo 5, medite em tudo que foi falado e seja bem-sucedido na presença de Deus. Amém? Vamos orar então, encerrando essa escola bíblica dominical, louvando ao Senhor por esse momento especial, tá? Ore comigo nesta manhã. Querido e amado Deus, apresentamos aqui diante do Senhor a sua graça e o seu favor e pedimos, ó eterno Pai, que no nome de Jesus venhamos a conseguir praticar estas palavras. Venhamos a conseguir, Senhor Deus, praticar os teus ensinos. Ensinos que confrontam o que nós pensamos, que confrontam, ó Pai, os nossos erros e pecados, mas, ó Deus, pela ação do seu Espírito, eu sei que podemos conseguir, ó Pai, andar nos seus passos, imitar a lei, imitar a Cristo e viver a lei de Cristo, ó Pai. Nos ajude, Senhor Deus. Como diz o texto, termina o capítulo 5, para sermos perfeitos, como é perfeito o Senhor que está nos céus. Em nome de Jesus é a nossa oração. E desejo um ótimo domingo a todos os nossos irmãos e irmãs. Ó Pai amado, nos traz novamente às 19 horas para o nosso grandioso culto, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Está encerrado a Escola Bíblica Dominical.